Nós estivemos presente do dia 16 a 19 de maio na 36ª edição da APAS Show. Então é interessante perceber que foi um movimento de retomada da economia. Pós-pandemia, basicamente 2 anos sem eventos, e o que nós percebemos foi as pessoas ávidas, sedentas por interação, por buscar oportunidades, por essa retomada do crescimento. Então a ideia, Kleber, é que a gente pontue aqui um pouco do que a gente pôde perceber durante essa semana intensa e produtiva que foi estar presente na APAS Show na edição de 2022. Perfeito. Pontos de observação, né, quanto à retomada da APAS Show. 2 anos sem feira, né, como você comentou, as pessoas sedentas de poder fazer relacionamento, de entender o que está acontecendo, mas principalmente no lado econômico, né, foi um setor, Regis, que cresceu acima da média brasileira pelo fato de ficar os estabelecimentos abertos na pandemia, né? Foi o setor também de serviços que mais empregou, né? Essas empresas fizeram expansões, aumentaram o seu custo operacional, né? E agora, com tudo que está acontecendo na economia, com a inflação, a preocupação e agora? Qual que é o nosso ponto de partida a partir de agora? O que a gente faz? E aí eu pergunto para você, o que você viu lá em questão, conversando com o supermercadista, conversando com as indústrias, né? Qual é o próximo passo? O que eles enxergam 2022 para frente? É interessante, né, Kleber, porque nitidamente a gente pode dividir esse assunto. A gente vai falar mais na frente aqui um pouquinho sobre as questões mais do ser humano, eu diria questões como, por exemplo, do atendimento, do preparo, do desenvolvimento em si, muito popularmente conhecida como as soft skills, essas capacidades do ser humano de se relacionar, que aliás está muito em foco devido à pandemia, né? A gente poderia falar talvez de inteligência emocional, de rapport, mas eu vou iniciar falando, como tu trouxeste bem, esses próximos passos, essa retomada. Então, uma das coisas que nitidamente eu, Regis, percebi lá foi que não existe nenhuma solução mágica. Você veja bem, tinha grandes empresas trazendo novos produtos. Por exemplo, nós mesmos visitamos um stand com uma grande inovação, um sorvete que vai ser servido na própria casca da fruta. Veja bem, um segmento competitivo e que é muito difícil se diferenciar, uma empresa está trazendo essa grande inovação. Contudo, também ficou muito evidente que o olhar para dentro da sua empresa, o olhar para fazer o básico bem feito, ele está se tornando muito relevante. Veja bem, se a gente observar um supermercadista, que aliás era o foco da feira e estavam presentes em grande volume lá na feira, dificilmente você vai conseguir subir o preço, a inflação já está fazendo esse movimento ao natural, dificilmente você vai incrementar 4, 5, 8 pontos percentuais na margem. Então o olhar da porta para dentro, como a gente costuma dizer, buscar uma maior eficiência no atendimento, uma maior eficiência na sua armazenagem, na sua compra, nas áreas internas, como por exemplo na área fiscal, através de uma revisão tributária, ficou muito evidente esse movimento lá na feira, que essa retomada do crescimento vai acontecer estando mais preparado, atendendo bem o cliente e olhando os espaços vazios, como eu gosto de falar. Essas pequenas oportunidades que a complexidade do mercado e o movimento que a gente tem vivido pós-pandemia vai ficando muita brecha. E por vezes eu percebi ali muitos empresários em busca de uma alternativa mágica e não olhando esses espaços vazios criados pelo momento econômico que vivemos. Eu não sei se pode perceber também isso, Cleber. Tem as duas pontas, né? Eu fiz perguntas, por exemplo, para o supermercadista que estava buscando algo na feira e também para o industriário, o expositor, a empresa que estava levando algo para o supermercadista, né? O supermercadista, ele está buscando uma novidade, ele não sabe qual a novidade que ele está buscando. Especificamente, alguns foram buscar produtos, né? Ou novos fornecedores. Mas na verdade o que ele está buscando é uma solução para tomar decisão estratégica na empresa, né? E ele não sabe qual, né? A grande maioria não sabe qual. Então, por exemplo, são ferramentas que o produto de serviços,
A parte financeira é algo que foi pouco falado, explorado na feira. Tu viu isso também, Harrison? Eu também vi, eu percebi bastantes movimentos, né? Por exemplo, como da terceirização, que foi um ponto que você mesmo trouxe, me atentou para isso lá na feira, né, Kleber? Então, por exemplo, nós tínhamos aí um modelo claro de negócio, onde uma empresa fabricava, vendia para um revendedor, e esse revendedor, por exemplo, o supermercado, ele oferecia esse produto aos seus clientes. E o que nitidamente a gente viu, por exemplo, foi um movimento agora da indústria também buscando um movimento de terceirização, ou seja, as famosas marcas próprias, né? Que aliás na Europa, nos Estados Unidos, se tem já uma grande participação, e no Brasil a gente percebe que ainda é uma participação baixa, mas que avança muito rápido. Então veja bem, essa indústria que anteriormente tinha um modelo vertical de produzir a sua marca e vender no mercado, agora está buscando uma forma alternativa, mantendo a sua marca, mantendo lá a sua estratégia, mas também se adequando ao novo movimento do mercado, que é a terceirização. A terceirização veio para ficar. Então o que a gente viu também foi isso, vários stands de várias indústrias mostrando a sua marca, o seu produto, mas também aberto a falar sobre produção de marca própria. Então isso é interessante, porque esse conceito ele se aplica também para os serviços. A gente pode nitidamente ver também terceirizações, por exemplo, no formato BPO, né? Onde você pega lá uma etapa dos serviços que deveriam acontecer dentro do seu negócio e terceiriza para uma empresa que tenha isso como core. Traz exemplo, eu vou trazer um exemplo mais prático disso. Por exemplo, nós do Tex Group tivemos presente com stand na feira, recebemos bastante visita lá. Nós somos especialista em inteligência tributária, ou seja, a gente usa a tecnologia aplicada, que aliás é um ponto que eu até te peço para falar um pouco mais depois, Kleber, essa tecnologia aplicada e a gestão de dados para a área fiscal. Então, por exemplo, as empresas têm lá a sua contabilidade, seja interna ou externa, e nós do Tex Group fazemos uma revisão fiscal. A gente vai lá e cuida do detalhe, a gente revisa a parametrização fiscal, a gente revisa a tributação do item, a gente verifica se aqueles insumos, por exemplo, falando de uma indústria, dão direito a crédito ou não. Você tem uma complexidade no universo tributário brasileiro hoje muito grande. Eu diria que o sistema ele força a empresa a cometer erros, dada a complexidade e os interesses econômicos, políticos que existem nesse segmento. Então hoje é muito comum uma empresa faz o seu papel na área fiscal, mas terceiriza para a gente o olhar especialista sobre a sua tributação, gerando com isso benefícios econômicos, melhorando processos e subindo o nível de compliance da empresa. Aliás, com o movimento ascendente que a gente tem visto aí da Bolsa de Valores, da abertura de capitais de empresas, torna-se um pré-requisito a transparência, a confiabilidade dos dados. Então, esse é um exemplo do que a gente pode ver de terceirização de produtos e serviços, podemos chamar assim. Eu tenho 2 pontos, né? Vou voltar um pouquinho lá na terceirização e trazer um dado que é bem importante. Hoje no Brasil, a terceirização, o famoso private label, ou as marcas próprias, dentro do mundo supermercadista ou atacadista, por exemplo, hoje representa 5% do mercado brasileiro. O mercado global está em média 17%. A Europa já passou dos seus 35%, quer dizer que a cada 100 produtos na gôndola, 35% na Europa já é marca própria do próprio estabelecimento, né? Utilizando as indústrias para fazer a terceirização e melhorar esse custo-benefício, usando, por exemplo, a marca própria como um meio de fazer fidelização com o seu próprio cliente, né? Então, a terceirização, como você comentou, veio para ficar de fato, não tem margem para diminuir, mas sim para crescer. Quem não está atento a esse movimento está perdendo margem, está perdendo cliente, está perdendo o movimento que o mercado está fazendo. Quanto à tecnologia, você comentou, o que chamou, tem várias tecnologias acontecendo no mundo supermercadista. Eu vi muito mais do mesmo, né? Por exemplo, a gente pega as etiquetas eletrônicas, isso existe há 5 anos no mercado. Financeiramente, para o supermercadista ainda é uma tecnologia cara, né? A aplicação dessa tecnologia ainda é cara.
ajuda muito no dia a dia, baixa custo operacional, como tem produtos no supermercado que trocam de preços o tempo todo, né, algumas commodities, essa é uma tecnologia, por exemplo, interessante. A gente está vendo que está baixando o custo e acredito que seja uma tecnologia para frente, não para trás. Por exemplo, eu tenho uma rede de supermercados, como é que eu vou fazer esse investimento para 10 supermercados, para 10 lojas que eu ainda tenho, né? Então, talvez seja uma opção para alguns pontos de venda que eu estou abrindo. E aí, o ponto essencial da tecnologia é algo que veio para ficar, que é a transição do código de barra para o QR Code 2D, onde vai ter um número de informações do produto que vai ser vendido, que esse sim é a tecnologia que veio, provavelmente vai entrar em lei vigente, e todo supermercadista vai precisar estar atento a essa tecnologia. Para encerrar o assunto tecnologia e terceirização. Interessante, né, Kleber? Porque a gente pode fazer um bate-bola aqui, sair da tecnologia, dos produtos, de algo mais material, para um pouquinho para o ser humano. Outro ponto interessante de trazer que percebemos lá na feira foi o atendimento. Como uma questão tão básica e tão antiga ainda pode ser um grande diferencial. Então estivemos lá como expositores, né, através da nossa solução do Tex Group, mas também rodamos muito a feira, batemos a feira popularmente, como falamos, e percebemos que não que fomos mal recebidos, mas o quanto o nível de atendimento ficou abaixo da expectativa. Você percebe aí uma dificuldade então do ser humano se conectar com outro ser humano, primeiramente, o tão popularmente conhecido como rapport, como fazer uma conexão. As pessoas muito ansiosas por vender, por querer falar das suas soluções e deixando o ser humano de lado. Aliás, eu gosto muito de uma frase que é falada, né, que diz que o CNPJ não se relaciona com o CNPJ, o CPF se relaciona com outro CPF. Sempre dentro do ambiente corporativo vão ser duas pessoas fazendo negócios ou visando fazer negócio. Então também ficou evidente, aí eu volto ao ponto inicial que eu falei, das soft skills. O quanto ainda tem margem ou ainda é necessário o ser humano se preparar mais, estudar, treinar, se desenvolver. Porque tem todo um ambiente de negócios que foi criado ali na APAS Show, as empresas trazendo o seu melhor, fazendo investimento muitas vezes pesado pós-pandemia para criar um ambiente de negócio. E às vezes os profissionais pecando no atendimento, ou ainda não explorando, não fazendo perguntas, não entendendo a necessidade que aquela empresa veio buscar ali no estande. Então veja bem, essa talvez é uma grande oportunidade, melhorar o atendimento. Falávamos aqui há pouco, até mesmo na nossa empresa, como uma forma de estar em dia com as boas práticas do mercado, como a gente tem feito esse atendimento. Você tem feito perguntas, você sabe as dores que você resolve ou o valor que você agrega no caso de um serviço ou de um produto com grande diferencial. E eu quero falar, Kleber, de um ponto interessante que é o core do nosso negócio da CO Partners. Então você claramente viu lá empresas oferecendo um produto ou um serviço e outras empresas em busca de uma solução ou de um produto. E por vezes eu vi essa dificuldade dessas empresas se conectarem, como se fosse um tripé de duas pernas, faltando uma terceira perna para criar ali uma conexão, uma estabilidade ou fazer negócio. E eu percebi um movimento, nós da CO Partners fazemos isso, e eu queria que você falasse um pouquinho mais como que essas empresas, esses hubs de negócios que têm surgido no nosso mercado, têm feito esse papel de entender o que uma empresa busca, entender o que a outra precisa e conectar esses negócios. Fala um pouquinho mais para a gente a tua visão sobre isso. Vou trazer um exemplo prático da feira, né, que é o assunto que a gente está trazendo. Eu fiz perguntas, por exemplo, para alguns clientes que estavam visitando a feira, e a pergunta que eu fazia inicial era a seguinte: o que você veio buscar na feira? Eu vim buscar produtos, serviços, novas marcas. Eu disse, ok, mas o teu negócio é somente produto? O seu negócio é somente vender? Ou você tem que olhar a estrutura da porta para dentro, né, para melhorar a tua eficiência? Perfeito, né? É isso que eu preciso enxergar. Então, por exemplo, vou pegar o nosso hub de negócios, né, que traz, por exemplo, algumas
soluções, né? O supermercadista, quando foi na feira, Regis, ele foi lá olhando o produto, mas ele não viu que, ou alguns, né, não estavam tão atentos que para mim chegar na venda do produto eu precisava melhorar a minha margem, eu precisava ter uma ideia de como é que estava o meu fluxo de caixa, como é que estava as soluções, por exemplo, em meios de pagamento, porque o fluxo operacional de volume de negócio que acontece no supermercado é muito alto. Então, o que faz o nosso hub, por exemplo? A gente identifica qual é a necessidade desse cliente, o que ele está buscando, qual que é a dor dele para ofertar um produto. Por exemplo, eu quero melhorar a minha margem, né? Eu vou olhar toda a parte da carga tributária, qual a eficiência do meu negócio quanto a isso. Eu quero, por exemplo, melhorar minha eficiência quanto, por exemplo, a meios de pagamentos. Eu tenho uma quantidade enorme de adquirentes ou de bancos que eu faço tráfego de trabalho, de volume de vendas. Como é que eu faço essa gestão? Como é que eu melhoro essa minha gestão no dia a dia para que eu possa ter mais tempo para fazer um bom atendimento? Né? Outro também, como é que eu busco crédito no mercado para poder melhorar, por exemplo, o nível de expansão do meu negócio, para poder comprar melhor, mais e melhor, comprar volume. Onde é que eu busco dinheiro? De que forma que eu faço isso? Então, te respondendo, o hub de negócio, que é algo que está acontecendo muito no mercado, é fazer essa aproximação, entender a dor do cliente e saber aonde que eu busco esses produtos e serviços para fazer esse match, para que tenha uma melhora na eficiência do dia a dia do cliente. Interessante, né? E basicamente esses profissionais dominam alguns elementos, né? Eles conseguem entender aquele modelo de negócio, quase uma consultoria personalizada, e também entende quem fornece a solução adequada, né? E ainda trabalha as relações para que essas empresas ou pessoas possam se conectar. Eu gostaria de propor nessa etapa final agora, Kleber, que a gente não pontuasse de forma bem objetivo os principais pontos aí que a gente pode perceber na feira e que a gente entende que podem agregar algum valor para quem está nos assistindo. E eu começo trazendo alguns pontos meus. Por exemplo, dificilmente vai se inventar roda novamente. Então, nitidamente fica uma oportunidade de fazer a sua atividade bem feita. Muitas vezes você está em busca de uma grande solução, quando a grande solução é fazer o básico bem feito. Se você atender bem, produzir bem, cuidar dos seus relatórios, olhar a margem do seu negócio, buscar oportunidades internas, já é meio caminho andado. Fica também evidente a oportunidade que as relações trazem novamente para o negócio, né? Então, como citei anteriormente, pós-pandemia, está todo mundo sedento de relações. Então se abre aí uma alternativa ou uma necessidade de se relacionar. Se você não se relaciona tão bem, repense as suas habilidades. Basicamente é um pré-requisito se conectar com pessoas, falar de negócios, frequentar eventos. Uma outra parte que me chamou bastante atenção e eu pontuaria aqui como essa etapa final, também é a importância de ter um olhar à frente do que está acontecendo. Muitas vezes o empresário está preso na sua atividade, ele não consegue sair, olhar um pouquinho o mercado, trocar ideia e a partir daí enxergar um novo horizonte. Então, para mim esses 3 pontos foram fundamentais. Eu, para fechar, diria que a gente tem que olhar as soft skills, essas habilidades pessoais, e as hard skills, né? Que são as habilidades ou competências do negócio. Esse olhar macro faz com que as empresas consigam avançar mais. E é um movimento de constante evolução. Não existe mais uma boa prática que você faz e garante o sucesso da empresa pelos próximos 3, 5, 10 anos. A gente vive um momento desafiador e que tudo que a gente fez anteriormente não garante que a gente vá adiante. Nos trouxe até aqui, mas daqui em diante requer muita inovação, muita transpiração, muito conhecimento e muita vontade de fazer diferente. Eu trago alguns pontos para encerrar. Que o empresário esteja atento à economia global. O que está acontecendo no mundo hoje? As mudanças estão sendo rápidas demais, tem que estar atento quanto à economia, quanto da onde vem seu produto, quem que está comercializando para você, para entender o impacto disso no preço, para que você possa baixar seu custo operacional, para que você possa entregar um produto mais adequado para o seu cliente. Estar com essas informações em dias é relevante.
E outro ponto que eu trago, Regis, em cima do que você falou, converse com pessoas diferentes, com mais pessoas. Né? A gente tem um vínculo de relacionamento e a gente está preso no dia a dia, no operacional. Converse com profissionais de outras áreas, converse com profissionais, até mesmo com profissionais que você tem do mesmo segmento que você tem, o seu contador, o seu advogado, o seu economista, o seu gerente de banco. Converse com outro gerente de banco, converse com outro contador, com outro advogado. E fique atento ao que está acontecendo no mercado, que empresa nova está trazendo, que tipo de serviço novo está vindo. Seja curioso, né? Você vai achar uma alternativa e vai se diferenciar no mercado por muito pouca coisa. Por exemplo, está atento também à legislação vigente, né? Daqui um pouco a legislação vigente do teu negócio, se aprofunda um pouquinho mais, para entender o que brechas da elisão fiscal ou daquilo que está acontecendo de acordo com o seu KNAI, com o seu ramo de atividade, que você ainda não está atento. Isso pode melhorar e você ser competitivo. Esses são 2 pontos que eu trago como atenção e o aprendizado da APAS, da feira. Se relacione, faça network, converse com mais pessoas. Fica aí então a nossa contribuição e alguns pontos aí sobre a APAS Show e esse evento que trouxe muita novidade, muita inovação para o nosso mercado.